Wanderlei Silva e Acelino Popó Freitas se enfrentaram na luta principal do Spaten Fight desse ano de 2026. É sobre essa luta que eu vou falar aqui agora. Na verdade, não só sobre a luta, sobre tudo que aconteceu ali, né? Bom, a luta foi mais ou menos como esperado no lado da diferença técnica entre um e outro, né? O Popó, mesmo sendo bem menor e bem mais leve, conseguiu tecnicamente levar muita vantagem em cima do Wanderlei. E o Popó, das lutas todas que ele fez, talvez das lutas, né, depois que ele se aposentou, essa talvez tenha sido a que ele mais foi agressivo. Ele realmente foi com tudo ali, porque era um lutador profissional do outro lado, com mais de 90 quilos, teve toda a provocação antes, então já tinha um climinha ali, né? Então, nem vou falar muito da provocação, tá? De um lado falar, aqui é boxe, não é MMA, enfim, ficou um desmerecendo o outro e tal, mas ali é provocação, é trash talk, pra chamar atenção, então essa parte eu vou até ignorar, a parte da provocação, porque faz parte do mundo da luta, isso é normal. Beleza, aí a gente vai pra luta, como eu falei, o Popó tirando vantagem basicamente a luta inteira, e o Wanderlei tava com muito sangue no olho, como sempre, né? Ele sempre foi assim, só que ele perdeu a mão, né? Teve momento ali de cabeçada e depois ele ainda tenta uma joelhada, né? E você pode falar, mas pô, ele tava tomando muito soco, às vezes foi no automático, não sei o quê. Tá, beleza, foi no automático, tomou a repreensão ali, né, do árbitro, só que depois ele dá uma outra cabeçada. E aí já tira ponto, tudo, não sei o quê. E na minha opinião, todas visivelmente intencionais. Tá? Então o Wanderlei perdeu muito a linha, errou completamente em dar essas cabeçadas. Ele viu que ele estava perdendo a luta, estava apanhando de um cara que é muito menor e mais leve do que ele, e isso mexe muito com o ego do cara. Por mais que não seja o esporte dele, dá pra ver na cara dele e nas atitudes dele lutando que ele não queria perder aquela, entre aspas, briga ali, porque pra ele aquilo ali tinha virado briga já. Era questão de honra ele tombar o Popó ali. Então ele perdeu a noção, né? Tentou cabeçada, tentou não, né? Conseguiu, né? Dar cabeçada, tinha tentado ali a joelhada. Então, assim, ele tava naquele modo de frenesi que ele entrava no MMA, mas mesmo no MMA não podia, né? Essas cabeçadas aí, principalmente quando ele fez a carreira no UFC e também lá, enfim, não. Cara, é tão ridícula essa luta que eu fico perdido até pra parar e comentar aqui. Porque o que aconteceu depois que a luta terminou, por desclassificação ali no quarto round, por conta das cabeçadas, é lastimável. Assim, entrou a equipe do Popó e aí depois, em seguida, entrou a do Wanderlei. Quando a do Popó entrou, já entrou todo mundo apontando o dedo ali. Todo mundo não, um cara, né? Mas especificamente entrou ali reclamando. E aí, óbvio, a equipe do Wanderlei entrou e aí começou o bate-boca. Eu já discordo aí. Tá? Eu acho que a equipe devia, né, do Popó falar com o Popó, do Wanderlei falar com a do Wanderlei e não ter esse comportamento, né, de chegar e falar pro outro e apontar pro outro, porque ali, do jeito que foi uma luta parando por desclassificação, é óbvio que os nervos estão à flor da pele, né? Então, já começou um falando com o outro ali, não sei o quê, e aí entra um monte de gente e começa a pancadaria generalizada, né? E pelo que parece, tá? Pelo que eu vi na internet, um cara que tava ali assistindo, né? Que tava até com roupa preta e tudo, tava só assistindo, ele entra, aparentemente é um dos filhos do Popó, né? Porque um dos caras que seria irmão dele, inclusive, fez um story, né? Meio que enaltecendo o irmão dele pelo que ele fez, mas depois acho que ele apagou, né? Enfim, são coisas que eu vi aqui no Instagram, tá? Então só tô falando o que eu vi, não sei se realmente é filho do Popó, se não é o que falaram, tá? Então supõe-se, né, que seja. E aí ele entrou e já com alvo, né, sendo o Wanderlei. Então ele já chega batendo pelas costas do Wanderlei, dá um soco meio que na nuca ali e tal. Então você vê que o alvo dele era ali o Wanderlei. Parece que um dos caras que tenta segurar ele e ir pra cima dele é o filho do Wanderlei. Né? Não sei se é também, mas parece que é. Então os dois meio que tentam se acertar ali e tal, não sei o quê. E aí, durante essa treta toda, né, o tal que seria supostamente o filho do Popó dá um cruzado e o Wanderlei cai apagado. E aí o Verdun tá perto ali, é amigo do Wanderlei, aí ele vai pra cima de um monte de gente também. Enfim, fica uma treta generalizada, né? O Wanderlei ficou apagado ali no chão, machucou muito o rosto dele, saiu com a cara muito roxa. E assim, um show de horror. Né, basicamente é isso. Eu não assino o Combate faz muito tempo, né? Tinha pago só esse mês para assistir aí o evento. Tava assistindo junto com o UFC. O evento do UFC tava legalzinho, tá? Então, pô, eu tava de boa. Eu falei, mano, deixa eu deixar a luta de boxe aqui e tal, porque eu quero ver. Então, quando começou do Wanderlei, até mutei o UFC e fiquei prestando atenção na luta do Wanderlei. E, cara, a luta até que tava legal, tirando as cabeçadas e tal, né? É óbvio. A luta tava legal. Então, assim, o que eu acho. Cara, eu tenho um boneco do Wanderlei aqui, ó, que fica aqui no cenário. É esse aqui, ó. É o boneco do Wanderlei. Eu sempre falei, um dos caras que eu mais gosto lutando e tudo. Só que o comportamento dele, na minha opinião, foi ridículo, né? Ridículo. Cara, se você tá perdendo a luta, apanha que nem homem.
né? Porque, desculpa, você tentar dar cabeçada e perder a linha, porque você tá perdendo pra um cara menor, ou independente do que passou na cabeça dele, é inadmissível. Pra mim isso não é uma atitude de homem. A atitude de homem é você apanhar que nem gente, né? Ali, você tá na situação que você não tem o que você fazer, o mínimo que você tem que fazer, a atitude correta é você apanhar e acabou. Termina a luta e fala, caralho, tentei o que eu pude, sou maior, mais pesado e não consegui, porra, parabéns pra ele. Tem que ter uma atitude, não de um covarde, porque você já é maior e mais pesado e você ainda vai, tipo, recorrer à cabeçada, tentar dar joelhada. Então, tipo assim, por mais que, de novo, ele seja um dos meus atletas preferidos, né, que eu tenho aqui no meu cenário, cara, né, então assim, porra, eu fico triste porque é justamente um cara que eu gosto, né, então não é uma atitude, na minha opinião, como eu disse, de homem, não é uma atitude honrada, né, pra mim você tem que ter uma postura de um cara honrado, você tá apanhando ali, engole o choro e apanha e azar é seu, que não é melhor que o cara, né, jamais tem que recorrer a esse tipo de coisa. E aí, a gente vai para outra parte, né? O cara que entra ali, o suposto filho do Popó que entra batendo o Vanderlei pelas costas, eu também acho que tá errado. Aí muita gente vai falar, mas se é seu pai que tá tomando a cabeçada ali, você ia fazer a mesma coisa. Se eu perdesse a cabeça, eu também ia fazer, assim como ele provavelmente deve ter perdido, mas não deixa de estar errado. Então, assim, até o Popó falou isso, inclusive, depois da luta, que ninguém devia ter se metido, né? Que a conversa ali era entre ele, Popó e Vanderlei. Não era pra equipe se meter, família e qualquer coisa. Até porque se meteu e olha o que aconteceu. Virou um show de horror. Estragou o evento, né? E, se eu não me engano, tava tendo transmissão além do combate na própria Globo e tudo. Então, quem sofre com isso acaba sendo o esporte, né? Então, por isso que, assim, já tava feio a luta terminar da forma como terminou. E, na minha opinião, de novo, o Vanderlei sendo o culpado, né? E aí decorre tudo disso. Então tem a atitude do próprio Vanderlei apanhar e a briga generalizada. Então, assim, se alguém é culpado aqui, o principal culpado é o Vanderlei. Né? É o Vanderlei. Não estou isentando todo o resto de culpa, né, que gerou toda a briga. Mas, de novo, a briga aconteceu porque o Vanderlei não quis aceitar que ele estava tomando um pau. Ponto. Ponto, foi por isso, né? Tudo decorreu a partir disso. Porque se a luta termina ali, ele apanhando, acabou perdendo a decisão, não sei o que, não tinha acontecido, né? Então, a luta parou por conta de uma desclassificação, a equipe do Popó ficou revoltada e entrou reclamando, a equipe do Vanderlei não quis escutar, aí entrou gente ali e virou toda a zona que virou, e aí o Vanderlei acabou ainda sendo nocauteado, supostamente, pelo filho do Popó ali, caiu estirado, machucou o rosto e tal. Então, assim, cenas lamentáveis, né? Pra mim tá tudo errado. Né, tá tudo errado. A atitude do Vanderlei, como eu disse, absurda, ridícula, né? Cada vez mais eu acabo me decepcionando com ele, né? Teve quando ele quis ir pra política, né? Foi lá metendo a mão em dinheiro de fundo eleitoral, que na época eu fiz story também, que também não gostei da atitude. Agora, então, assim, eu não deixo de ser fã e de gostar do cara que eu via lutando, mas realmente eu perco a admiração e não tenho vergonha nenhuma de falar isso aqui em vídeo, né? Já conversei com ele, inclusive, uma vez, né, ou outra, mas é isso, né? Infelizmente eu não consigo gostar desse tipo de coisa, né? E assim, falar de luta, cara, às vezes me incomoda um pouco ver como tem lutador que gosta desse tipo de coisa, né? Às vezes até eu fico repensando assim, cara, será que eu tenho que continuar trabalhando com isso e gravando vídeo desse assunto? Porque assim, é deprimente como tem lutador que acha graça disso. Como tem lutador que compartilha o tempo todo vídeo de briga, de nego saindo na mão e achando graça, como se fosse esporte. Aí depois reclama que o esporte é marcado de preconceitos, não sei o quê. É lógico, tem um monte de débil mental. É um monte de gente idiota que quer ser... É ser mais macho do que alguém fazer isso? Entrar ali e sair na mão, briga generalizada, nego batendo pelas costas do outro, batendo na nuca do outro, juntando um monte... Isso mostra o quê? Que todo mundo ali é corajoso, é o brabão. Nossa, todo mundo é brabo. Brabo pra mim é você aguentar que você tá tomando um pau ali e todo mundo assistindo e você engolir que você tá sendo pior que o cara e pronto, e parabenizar o adversário. A postura, vamos dizer assim, de samurai. Não tem uma postura covarde de recorrer à cabeçada, né? Assim como a postura de todo mundo ali que entrou para sair na mão. Então, assim, eu fui convidado mais uma vez, né, para ir nesse evento. Dessa vez eu não quis ir e parece que eu adivinhei. Porque, imagina, eu tô lá com a minha esposa, como foi da outra vez, sentei na primeira fileira ali, segunda fileira, sei lá, para assistir. E aí tivesse que assistir esse show de horror. Um monte de marmanjo se batendo. Imagina, assim, para mim, foda-se, né, que tá um monte de gente se batendo ali. Agora, com a minha esposa do lado... Né? Então, assim, é lamentável. Então, na minha opinião, eu, sei lá, dei sorte, né, de não ter ido. Agradeço a Spaten por ter me convidado. Inclusive, a Spaten é
é aquilo, né? Tentou controlar a situação, não foi ela que gerou a briga, mas a imagem dela acaba sofrendo junto, né? Então nem sei se eles vão fazer mais de evento ou não, porque realmente pega muito mal. Enfim, tentaram separar ali, tinha segurança e tal, mas, cara, é isso. Eu não quero nem mais prolongar muito o vídeo, porque dá pra ver que realmente, de verdade, me incomoda, né? Porque eu decidi viver fazendo conteúdo do esporte, tanto do MMA quanto do boxe, que eu sempre falo que eu gosto muito de boxe, né? E aí ver esse tipo de situação acontecendo me revolta. E eu fico revoltado com todo mundo ali que quis aparecer, que quis meter o brabão. Vamos lá, vou lá bater nisso aqui, né? Enfim, cara, eu não... É isso o vídeo, tá? Eu prefiro terminar o vídeo por aqui, porque deu pra ver, vocês percebem, né? Que eu nitidamente fico irritado, tá? Então, ver dois ídolos do esporte, né, fazendo o que fizeram ali, mais errado ali, de novo, Vanderlei, né, mas depois um monte de abobado entrar ali pra sair na mão, pra querer aparecer também, é tudo ridículo, né, eu acho realmente revoltante. Então, de novo, eu prefiro ser o antissocial, né, eu prefiro ser o cara que não vou se eu sou convidado, né, e, enfim, e não ficar de blá 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 com um monte de gente, eu prefiro ser assim, prefiro ser o antissocial, porque tem um monte de imbecil no mundo, essa é a realidade. Entendeu? É isso. Então, se você... já devia ter parado de gravar esse vídeo, né? Melhor parar logo. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fique esperto que eu vou falar do UFC, que é o que eu tenho que falar, porque pelo menos, olha, chega. É isso. Tchau.